Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos apresentar os parâmetros para atualização do inventário no eixo 1, composto pelo bairro Centro, considerando o conjunto da Igreja Metodista e Cidade Alta, e do bairro São Roque, considerando o conjunto do Batalhão Ferroviário. As pesquisas de Caprari e Lucchesi indicam a presença marcante da religião católica nos imigrantes que aqui residiam, e também destacam a presença e importância da Igreja Metodista em Bento Gonçalves. Na região de imigração italiana, estabeleceu contato com valdenses, colonos italianos residentes na colônia Dona Isabel, atual Bento Gonçalves, firmes na fé, mas sem assistência espiritual. Segundo os estudos de Dalla Chiesa, alguns imigrantes italianos que seguiam a religião valdense se instalaram na colônia Dona Isabel. Dalla Chiesa também resume a criação do movimento valdense. O movimento valdense surgiu em meados do século XII, em Lyon, sudeste da França, em torno de Pedro Valdo, comerciante estabelecido naquela cidade que deixou de exercer sua atividade e se tornou o líder de um grupo religioso que, em linhas gerais, preconizava o retorno ao que considerava valores do cristianismo primitivo e postulava reformas nos usos e costumes, entre os quais o acesso dos fiéis aos textos sagrados, o que teria levado Valdo a patrocinar uma tradução da Bíblia para o francês. A criação da Igreja Metodista em Bento Gonçalves, segundo sua ata de fundação, aconteceu no dia 27 de março de 1889, por meio de pessoas que já frequentavam a igreja na Itália e que estavam fixados nas colônias de Dona Isabel e Alfredo Chaves, e que até o momento estavam sendo atendidas por pastores sem uma frequência definida. Ressalta-se que o templo da Igreja Metodista em Bento Gonçalves é o templo mais antigo do estado que continua em atividade. Além disso, é uma das primeiras igrejas edificadas em alvenaria da cidade de Bento Gonçalves. Assim como nos demais eixos dessa pesquisa, muitas vezes é necessário levar em consideração diferentes contextos e diferentes locais, sendo necessário, assim, ampliar barreiras geográficas municipais. No caso da Igreja Metodista, aqui em Bento Gonçalves, é necessário também observar acontecimentos referentes a comunidades como Alfredo Chaves, que é a atual Veranópolis, e também Forqueta. Nessa última localidade, Dalla Chiesa aponta que, ao analisar documentos que narram a história da comunidade, observou-se a compra de uma igreja católica pelo grupo de metodistas, e que as duas fés coexistiram pacificamente. É muito interessante notar, da leitura desse mesmo documento, que as comunidades católica e metodista da Forqueta utilizaram a mesma igreja durante alguns meses, de janeiro a abril de 1892. Já em Bento Gonçalves, a edificação foi construída para ser um templo metodista. A compra do terreno, assim como a construção da edificação, foram realizadas por meio de doações de fiéis. O bairro Cidade Alta, assim como outros tantos bairros abordados no projeto Laços Patrimoniais, possui um papel muito importante para o desenvolvimento da cidade de Bento Gonçalves. Entretanto, não possui muitos estudos aprofundados acerca de sua história. Relatos orais apontam que possivelmente um dos locais de chegada dos primeiros imigrantes tenha sido no local onde hoje é construída a Igreja Matriz de Cristo Rei, mas não tem nenhum vestígio ou nenhum relato que comprove essa informação. No ano de 1919 é inaugurada a Via Férrea, que já ligava os municípios de Carlos Barbosa e Garibaldi e constituiu um grande marco de desenvolvimento para o município de Bento Gonçalves. O Sr. Itacir Giacomello, em seu livro, relata o grande desenvolvimento trazido pela ferrovia e cita a importância das casas construídas às suas margens para o desenvolvimento da região. Com a construção da estação ferroviária, do armazém e de um novo meio de comunicação, pode-se dizer que a ferrovia, na época, contribuiu e em muito para o escoamento da produção do município de Bento Gonçalves e região, especialmente do setor vinícola. Mais tarde, em 1939, foram construídas as casas de alvenaria que serviram de moradia para os servidores da aviação férrea. A presença da ferrovia traz outro fator importante na construção do bairro Cidade Alta, a presença negra desde o início de sua ocupação. Nos relatos apresentados no Café com Memória Histórias de Vidas Negras, o Sr. Antônio relata que sua família chegou na cidade com o batalhão ferroviário. Vivia como? Vivia na casa lá, o que a gente fazia? Era viver em volta dos trens, brincando ali, tinha campo de futebol, campinho. No pátio da estação? A gente não era de sair, por exemplo, ir para o centro, era de vez em quando tem um posto de saúde. Né? Das escapadas. Não, porque era tudo a pé, né? Tudo a pé, não tinha muita.
Por exemplo, lá no bairro hoje, tu vai em qualquer bairro, faz tanta TV, assim, isso aí nem existia, né? A minha mãe conta que quando ela chegou aqui, o dia que nós moramos ali, era só ela. A família dela e o resto era milharal, o dia que meu avô plantava. Não tinha muitas famílias. Sim. Depois veio a cantina, a Aurora Brasileira, que eles chamaram. Além da ferrovia, o bairro ainda teve outro marco no desenvolvimento do município, o transformador de luz elétrica, que, segundo Giacomello, foi implantado no ano de 1922 na hoje conhecida como Praça das Rodas. O transformador possibilitou que a luz elétrica chegasse ao município, impulsionando seu desenvolvimento. O pequeno prédio de alvenaria, onde este foi instalado, não foi preservado, portanto não é possível identificar exatamente onde ele é instalado. Sobre a chegada da luz, Antônio destaca uma memória de sua mãe, Araci Nunes, que lhe marcou muito. Foi fácil, contar pra minha mãe, né? E luz não tinha. Era. Eu peguei a época sem luz, Eu já peguei com luz, ela pegou bem, até ela toda. Como é que era o nome dos pais? O meu era Valdemiro Rodrigues de Assis e ela era Araci Nunes. E até ela contava que um domingo ela foi convidada, que eu tinha uns primos que moram ali pra cima da antiga Adreia ali. Aí o cunhado dela falou, ela mostrar lá com nós, né? Aí elas foram, tudo menina, vão mostrar lá. E aí, de noite, quando saiu indo para casa, que elas chegaram lá em cima, na perto da Aurora, se mandaram para casa, tinha luz, assim, não queriam entrar, ficaram com medo. Ficaram com medo. Ele passou o dia botando luz para ela, né? Convidou ela e foi. Posteriormente, constata-se no bairro Cidade Alta a presença de empresas de porte significativo para a cidade. Entre elas, podemos citar a cooperativa vitivinícola Aurora, que se instalou no bairro no ano de 1931, contando com 16 famílias de associados. A cooperativa se destaca por ser uma das mais antigas ainda em funcionamento e, especificamente para este projeto, destaca-se por possuir parte de suas estruturas originais, além de parte do maquinário ainda conservado. Também é importante destacar a Casa de Luiz Mateus Todeschini, que representa neste conjunto os pavilhões da empresa de gaitas Todeschini. A fábrica de instrumentos musicais teve seu auge entre as décadas de 1930 e 1960, produzindo em 1960 mais de 1.500 acordeões por mês e contando com mais de 500 funcionários. Os instrumentos fabricados aqui foram enviados para diversas partes do mundo, chegando a ser considerada a maior fábrica de gaitas da América Latina. Entretanto, no ano de 1971, a fábrica, que naquele momento já se dedicava à produção de outros itens, pega fogo. A fábrica ressurge pouco tempo depois, dedicando-se à produção de móveis. Seguindo nessa mesma linha, podemos destacar a Casa Dietz, cujas características arquitetônicas remetem à cultura polonesa, bem como ao patrimônio industrial. A casa pertence à família que comandava a fábrica de instrumentos musicais Scala. Ressalta-se a necessidade de realizar pesquisas mais aprofundadas sobre as construções deste local. Dentro da discussão sobre o bairro São Roque, levaremos em consideração nessa pesquisa o complexo do atual 6º Batalhão de Comunicações do Exército e também o conjunto da Igreja São Roque, que é o principal ponto de religiosidade católica dessa comunidade. A criação do distrito de São Roque ocorreu através da Lei nº 74 de 1962. E após a urbanização de parte do distrito, esse se dividiu em dois, sendo um o bairro São Roque e o outro, abrangido pela comunidade Adolorata, Nossa Senhora das Dores, passa a ser, em 1971, o distrito de Tuiuti, reforçando essa informação o aspecto da ligação e intrínseca relação entre o bairro e o distrito de Tuiuti, o que justifica a importância da criação de um roteiro cultural contemplando esses dois eixos. O batalhão ferroviário veio para Bento Gonçalves no ano de 1943, e essa mudança também trouxe muitos militares para a construção do ramal ferroviário e também parte das construções que estavam fixadas em Santiago. Parte das construções que hoje compõem a Vila Militar do 6º Batalhão de Comunicações do Exército vieram junto com a vinda do 1º Batalhão Ferroviário em 1943. Além disso, toda a estrutura da sede do Exército em Bento Gonçalves hoje remete à década de 1940, sendo esse um importante patrimônio para o município. Uma informação interessante acerca das estruturas do 1º Batalhão Ferroviário é que eles possuem uma granja no local onde hoje se encontra o Colégio Cenecista. Além disso,
o primeiro batalhão ferroviário possuía uma estrutura bem ampla, incluindo casas, um cinema, um grupo escolar, campo de futebol e outras tantas organizações. Em entrevista ao Museu do Imigrante, em novembro de 2020, Altair Fernandes, que possui uma relação bastante intrínseca com o exército de Bento Gonçalves, coloca que havia um time de futebol do 1º Batalhão Ferroviário, o Clube Serrano. Em conversas com diferentes públicos ao longo do projeto, pode-se notar que a quantidade de ex-militares é substancial, o que confere uma relação complexa entre a cidade e o exército. Atualmente, a cidade já não depende tanto da atuação do exército para seu desenvolvimento e manutenção. No entanto, as memórias das atividades do Exército ainda estão presentes nas narrativas dos moradores. A construção histórica do batalhão em Bento Gonçalves conjuga vivências de diversos moradores, como é o caso de Tia Luísa, figura emblemática da cidade, lembrada por Altair Fernandes em entrevista ao Museu do Imigrante em novembro de 2020. O mundo dela é o passado, né? Passado, entendeu? A casinha antiga ali, tudo tem segurança. Imagina viver 100 anos, imagina as memórias. Olha só, de manhã eu levantava. Se tivesse uma xícara de café para ela, fazia pão, já jogava no chão. Então eu tinha que fazer esse cenário. Pegava uma toalha, botava aqui, pus pão inteiro, sabe? Botava o pão, botava aqui um pão inteiro, margarina, botava aqui no colo dela. Sabe aquela lata de azeite? Lata mesmo? Sim. Sim, latão mesmo. Então, aquela latona lá, cheia de café com leite. Então, você botava aqui, deixava aqui, ela ia comendo devagarinho, ela comia tudo. E de meio-dia, com 115 anos, acredito. Tinha que ter arroz, feijão, carne de panela e 5 ovos. A comunidade de São Roque inicialmente era ligada à paróquia de Santo Antônio. Porém, em 1956, a igreja de São Roque passa a ser paróquia para atender às necessidades das pessoas da comunidade. A religiosidade em Bento Gonçalves, assim como em outras regiões de colonização europeia, é aspecto essencial na constituição das comunidades imigrantes, sendo ponto de encontro entre moradores e ponto importante de sociabilidade. Acerca das construções, Caprari e Lucchesi afirmam: a pequena capela, primeiramente construída no lote 29, atual bairro Aparecida, era de madeira e servia para a reza do terço no entorno da imagem de São Roque, santo protetor das doenças. A segunda capela foi construída onde hoje está a atual praça. Por volta de 1939, no outro lado da praça, foi construída a terceira capela, que em 1956 foi elevada à condição de paróquia pelo Decreto Canônico 454 do Distrito Canônico. Mencionou-se a escassez de acervos acerca da história da Igreja de São Roque e a preocupação da comunidade em resgatar essa história. Nesse ponto, cita-se a promoção de atividades desde a década de 1990, por meio de gincanas, por exemplo, nas festas em honra ao padroeiro de São Roque. A edificação da atual Igreja São Roque, assim como o complexo do batalhão, não foram contemplados no atual inventário da cidade. No entanto, demonstra-se como uma importante construção histórica de Bento Gonçalves, sendo um ponto importante valorizado pela comunidade, fazendo parte da identidade local e relacionado ao pertencimento dos moradores com essa localidade. Dentre outras construções mencionadas em registros e relatos orais fixadas no bairro de São Roque, está o Bar da Margarida, que ele também existia numa casa histórica e ele era um ponto de sociabilidade e encontro entre os moradores locais. Os conjuntos do Centro, Cidade Alta e Bairro São Roque são os primeiros núcleos de ocupação urbana na cidade de Bento Gonçalves, sendo considerados marcos na evolução territorial, industrial e comercial, possuindo empresas e paróquias de grande destaque na cidade. Diante da complexidade do patrimônio que representam, a abordagem desses conjuntos é feita por meio da análise perceptiva dos locais, bem como por meio da análise da evolução urbana através de fotografias. Além disso, os lugares são avaliados buscando uma visão alternativa em relação à tradicional, buscando a representatividade e a diversidade de minorias. O primeiro núcleo de ocupação urbana na cidade de Bento Gonçalves conta com 2 marcos religiosos. O primeiro deles, o marco religioso católico, a Capela de Santo Antônio, e o segundo deles,
o marco da religião protestante, com a vinda de imigrantes trazendo a religião metodista. Nas colônias italianas, a localização das capelas e igrejas católicas, elas influenciavam no desenvolvimento econômico e social da localidade, visto que nos dias de encontros religiosos, os colonos aproveitavam para fazer negócios e compras. Em análise iconográfica da evolução urbana da área, identifica-se que a localização da igreja metodista não gerou esse tipo de polarização, uma vez que no seu entorno, ao final do século XIX, era praticamente rural. Embora tenha assumido características industriais pela presença da Companhia Mônaco, onde atualmente se localiza um hipermercado, e da Fundição Farina, onde atualmente se localiza a Farmácia Florescência. A sua vizinhança só veio a receber edifícios com uso comercial muito posteriormente, de características modernas como decor, proto-moderna e modernista. O conjunto integra a Área de Preservação ao Patrimônio Histórico, Cultural e Turístico, APAC, Centro, Cidade Baixa, previsto no Plano Diretor Municipal. Como instrumentos de gestão, recomenda-se a identificação do perímetro de tombamento da Igreja Metodista. Embora tombada, ainda não há estudos que delimitem os níveis de preservação e formas de financiamento, com a identificação das vistas a serem protegidas e níveis de preservação das edificações inventariadas, bem como a inclusão no inventário das edificações modernas da Rua Júlio de Castilhos, buscando a valorização da paisagem. Também seria importante a delimitação de roteiro memorial, contando a história da presença metodista na cidade e da industrialização do entorno, cuja arquitetura foi perdida. A construção da ferrovia até a Cidade Alta, nas primeiras décadas do século XX, marca a segunda fase de urbanização da cidade. Neste período, também constata-se um segundo movimento migratório, principalmente de grupos da etnia negra, para a cidade. A Cidade Alta já possui diversas edificações inventariadas, porém todas sob a ótica da imigração italiana e do valor arquitetônico isolado. O plano diretor determina a APAC Cidade Alta com o intuito de preservar as edificações com mais de 50 anos mapeadas no anexo 5.3. Entre essas, identificam-se várias que ainda não são inventariadas, mas que possuem valor como patrimônio industrial e por formar conjunto, cuja arquitetura moderna segue as linguagens Art Deco ou proto-moderna, fazendo parte da história industrial do bairro. Entre as construções da Rua 10 de Novembro, identificam-se a Companhia Vinícola Riograndense, Armazéns, Moinho Tondo, Casa Fontanari e Casa de Luiz Mateu Todeschini. Outras construções que integram a paisagem da igreja e das indústrias mesclam uma arquitetura da imigração do período tardio com linguagens modernas, como o conjunto do antigo Hotel e Café América, hoje uma farmácia, e a atual Casinhola, no entorno da igreja, bem como a antiga Acordeões Scala, atual Comab, que faz conjunto com a Casa Dietz, esta em linguagem historicista neocolonial, e a Cooperativa Vinícola Aurora, com edificações da época da imigração e outras modernistas. Como instrumento de proteção do conjunto da Igreja Cristo Rei e da estação ferroviária, indica-se o tombamento das construções principais, com o perímetro demarcando o conjunto e seus níveis de preservação, reconhecendo também a importância dos vestígios da ocupação da comunidade negra nessa localidade. Como instrumento de gestão, indica-se a chancela da paisagem cultural e do patrimônio industrial, aliado à promoção de eventos turísticos e culturais de caráter memorial, como festas e feiras vintages e caminhada da perda. O terceiro momento de urbanização, de migração de populações negras e de miscigenação e aculturação do município foi a instalação do primeiro batalhão ferroviário em 1943, no atual bairro São Roque, junto à estrada Buarque de Macedo. Sua função foi atender às demandas de construção do tronco principal sul, ligação ferroviária do Rio Grande do Sul com o centro do país. No bairro São Roque, identificam-se diversas construções inventariadas anteriores à presença do batalhão, que registram características da imigração italiana, distribuídas ao longo da Avenida São Roque, antiga Estrada Buarque de Macedo. Já as construções em frente à Igreja São Roque seguem a linguagem Art Deco e proto-moderna, construídas após a chegada do batalhão, tendo registros de ligações com o mesmo, como o Bar da Dona Margarida, onde os soldados se encontravam em seus momentos de folga. A Igreja São Roque merece destaque por seu valor artístico e arquitetônico, de arquitetura modernista demarcada por brises nas laterais, marquises e linhas curvas, porém com planta de inspiração neogótica, em função da demarcação do transepto e da presença de imponentes vitrais. Na fachada principal, destaca-se o mosaico da Santa Ceia e a torre que é visível a alguns quilômetros de distância.
As construções do batalhão também possuem arquitetura própria, que sofreram algumas modificações ao longo do tempo, porém se mantêm em ótimo estado de preservação, mesmo sendo em madeira. Sua importância é demarcada pelo conjunto formado pelo prédio administrativo, que abriga um memorial, os prédios dos clubes, dos sargentos e dos oficiais, as residências dos sargentos, também conhecidos como Vila Velha, as residências dos oficiais e a antiga Vila Olímpica dos civis, conhecida atualmente como Vila Nova, assim como a demarcação do local do antigo hospital, do escritório de projetos, do grupo escolar, dos almoxarifados e dos paióis de munições e explosivos, pontuados de reservatórios de águas e cisternas. Para esses conjuntos, o plano diretor determina a APAC São Roque e Batalhão, com o intuito de preservar as edificações com mais de 50 anos que conformam a história e a paisagem do bairro. Como forma de proteção, identifica-se que algumas construções poderiam ser tombadas ou identificadas para proteção interna e externa, como forma de valorização dos conjuntos citados, bem como para possibilitar os registros imobiliários e fonte de financiamento para futuros projetos de conservação e restauro. Observa-se que, além dos valores histórico e arquitetônico, tanto o batalhão quanto a paróquia São Roque possuem arquivos e espaços memoriais de valor documental e museológico, que podem ser valorizados. Outro ponto que tem um potencial de valorização é a relação entre o batalhão e a ferrovia, este que perdeu acesso à mesma e que está representada pela construção de uma cerca. Tal relação paisagística, além de importante, poderia abrir espaço para acordos de cooperação na preservação da paisagem ferroviária da região.